Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente, que o Espírito de Deus te conduza a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Então, amados, hoje estamos chegando com o tema diferentes prisões, um tema muito importante, e vamos abranger subtemas aqui dentro desse tema, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua caminhada cristã. Esse assunto, esse tema está dentro das raízes das prisões da alma. Estamos aqui procurando formar um guia para a cura e libertação individual de cada pessoa. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível, com muita responsabilidade, mas também trabalhamos com personalidades restauradas, ou seja, a área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, queridos, diferentes prisões. Amados, estudando acerca da sexualidade, algo me chamou a atenção, onde o pai da psicanálise, Freud, desvendou algo muito interessante sobre as fases do desenvolvimento sexual. Analisando essas fases, podemos ver com clareza em qual fase ainda estamos aprisionados. Vamos então à primeira fase. Fase oral de 0 a 1 ano. Amados, a região do corpo com maior prazer no recém-nascido é a boca. É por essa razão que esses pequeninos colocam tudo o que pegam na boca. O principal objeto é o seio da mãe. Em seguida, a mamadeira, chupeta e até mesmo o dedo. Logo depois, vem a fase anal, de 2 a 4 anos. É o período onde a criança passa a adquirir controle dos esfincteres. Queridos, esfincteres são estruturas musculares que controlam a abertura e o fechamento de orifícios do corpo. Eles são formados por fibras musculares circulares e concêntricas que se contraem e relaxam para regular a passagem de substâncias. Então, esta é a zona de maior prazer, é a região do ânus, descobrindo que pode controlar as fezes que saem do seu interior. Temos também, queridos, a fase fálica de 4 a 6 anos. A atenção da criança volta-se para a região genital, onde inicialmente a criança imagina que tanto menino quanto menina possuem um pênis e, defrontados com as diferenças anatômicas entre os sexos, elas criam as chamadas teorias sexuais infantis, acreditando que as meninas não têm pênis, porque este órgão lhe foi arrancado. Seria o complexo de castração. E também temos a fase de latência de 6 a 11 anos. Esse período começa na época que as crianças entram na escola e tornam-se mais preocupadas com as relações entre colegas, hobbies e outros interesses. É um tempo de exploração em que a energia sexual ainda está presente, porém é direcionada para outras áreas, como atividades intelectuais e interações sociais. Também temos o estágio genital, uma outra fase, de 11 a 18 anos. Aqui, amados, o início da puberdade faz com que a libido se torne ativo. Durante esta fase, as pessoas desenvolvem um forte interesse no sexo oposto. Se esse desenvolvimento é bem sucedido neste ponto, o indivíduo irá continuar a evoluir para uma pessoa bem equilibrada. Na psicanálise, essa teoria de Freud é muito usada, mas vemos que a Bíblia
já dizia tudo isso antes mesmo do pai da psicanálise nascer. Sigismundo Solon Freud trouxe um ensinamento extraordinário e revolucionário acerca da alma humana, como as fases do desenvolvimento sexual, que acabamos de ver. Mas, infelizmente, ele não conseguiu curar a si mesmo de seus traumas. Nascido e educado na religião judaica e casado com uma mulher que também era neta de rabino, Freud, quando era criança, devia cantar ou recitar os 2 únicos salmos iguais do Saltério, que se iniciam com a seguinte declaração: Salmos 14:1, 53:1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Então, amados, ele decidiu ser ateu. Provavelmente estava ferido com Deus. O que aqui eu quero dizer ou deixar é que o pai da psicanálise, uma grande ferramenta hoje usada por nós para desvendar a alma humana, não conseguiu libertar-se de suas prisões emocionais e espirituais. Não adianta sermos grandes estudiosos de libertação e cura da alma e não conhecer o Criador dela. Quando se conhece o Senhor na essência, todos os cárceres são desfeitos e a cada dia descobrimos o quanto somos totalmente dependentes dele. A psicologia e a psicanálise são adubos que vão nos ajudar a entender mais facilmente aquilo que Paulo já dizia em Romanos capítulo 12, versículo 2. O maior objetivo do inimigo não é nos aprisionar na fase adulta, e sim na nossa concepção. Já ouviu falar sobre a história do elefante? O elefante no circo, durante o espetáculo, fazia apresentações de peso com uma força descomunal. Mas depois de se apresentar, ele ficava amarrado por uma de suas patas, presa numa corrente ligada a uma estaca no chão. A estaca era um minúsculo pedaço de madeira enterrado uns poucos centímetros no solo. Embora a corrente fosse grossa e resistente, é óbvio que esse animal, que era capaz de arrancar uma árvore pela raiz, poderia fugir facilmente. Por que ele não fugia? Simplesmente porque ele sempre esteve preso a uma estaca desde pequeno. Com certeza, ainda pequenino, ele tentou fugir, empurrou, puxou e suou e nada. No outro dia tentou de novo, mas não conseguiu. Naquele momento, essa estaca certamente era muito forte para ele, até que ele aceitou a sua impotência e resignou-se ao seu destino. Ele tem o registro e a lembrança da sua impotência que sentiu logo depois de nascer. E o pior de tudo é que nunca mais voltou a questionar esse registro. Amados, todos nós temos um pouco desse elefantinho. Vamos crescendo, amarrados a muitas estacas que nos tiram a liberdade, acreditando que eles são verdadeiros. Hoje trago uma notícia para você. Chega! É hora de nos livrarmos de todas as correntes no nome de Jesus. Vamos então falar da concepção à gestação. Amados, um dia os teus pais decidiram virar os olhinhos, como digo em palestras para casais, através de um ato sexual e bum, ali apareceu você. O encontro do espermatozoide com o óvulo lembra o que eu disse no início. No DNA de nossos pais já estava designada a essência de cada um, mas, para surpresa nossa, não só herdamos a genética física de nossos pais, mas também a emocional e a espiritual. A raiz da iniquidade já estava
lar impregnada naquele minúsculo ser. Estamos agora, queridos, confortáveis em um útero envolvido numa bolha d'água, ligados à nossa mãe pelo cordão umbilical. Este é o ponto de união da mãe com o bebê em desenvolvimento, recebendo, através dessa ligação, os nutrientes, anticorpos e oxigênio que passam na corrente sanguínea. O cordão umbilical é a estrutura física que liga o feto à placenta durante a gravidez. Todas as mães já sabem que a alimentação, o consumo de bebidas alcoólicas e o tabaco influenciam na formação da criança. O que muitas não sabem é que a gravidez influencia também na personalidade e nas emoções da criança. Tudo que a mãe faz, suas palavras, demonstrações de afeto ou não, são gravadas na memória pelo bebê. E isso pode gerar problemas físicos e emocionais pós-nascimento. Por exemplo, um estresse prolongado na gravidez, como a morte de um ente querido, libera uma série de hormônios como adrenalina, o cortisol e noradrenalina, que mexem com a arquitetura cerebral da criança ainda em formação. Estudos, queridos, já comprovaram que quando a mãe passa por essas situações, o bebê terá 4 vezes mais chance de ser depressivo. O inverso também é verdadeiro. Se a gravidez for tranquila, as chances de essa criança ter uma personalidade mais estável aumentam, diminuindo os riscos de traumas inconscientes. Meus amados, o inconsciente da criança é muito aflorado e capta tudo o que está acontecendo no ambiente, seja dentro ou fora do útero. Outro estudo analisou o caso de um marido alcoólatra que batia em sua esposa grávida. O mesmo foi rejeitado pela criança após o nascimento. A associação foi feita pela voz do pai com um momento traumático. Outros estudos vão mais longe, apontando que se uma criança se sente rejeitada durante a gravidez, tem 2 vezes mais riscos de apresentar sinais de autismo ou esquizofrenia. Tudo que a mãe faz será absorvido como memória inconsciente e seu bebê pode carregar isso para o resto de sua vida. Aqui nós passamos a observar em um gráfico o desenvolvimento de um embrião. 0 dias, 3 dias, 23 dias, 30 dias, 44 dias, 91 dias, 210 dias. Aqui estamos vendo o desenvolvimento deste embrião. O feto é capaz de captar as vibrações dos sons das palavras emitidas pela voz materna, com todas as emoções que as acompanham. Estudiosos afirmam que durante a gravidez já se estabelece o vínculo afetivo. O bebê reconhece a voz até o cheiro do líquido amniótico onde está inserido. Ele percebe o comportamento de sua mãe e associa com o tipo de hormônio. Se ela estiver muito intranquila, vai liberar catecolaminas, hormônios ativos em situações de estresse. Ou se ela estiver muito serena, irá liberar endorfina, transmitindo bem-estar. Uma mãe depressiva, triste, que não é capaz de se comunicar com seu bebê, poderá ter surpresas negativas. A ausência dessa ponte com a criança vai dificultar a formação do vínculo. Consequentemente, a criança terá seu desenvolvimento comprometido, sem apego, possibilitando neuroses, psicoses e problemas na sua vida futura que a impedirão de ser feliz. Queridos, comprovado cientificamente
o subconsciente do ser humano passa a existir e ser programado a partir dos primeiros dias de gestação e continua a ser durante o processo do parto, na infância e adolescência, na vida adulta e até no momento presente. Então, amados, o feto traz consigo a memória genética, no mínimo de 4 gerações atrás, com todos esses registros. Estudos, queridos, indicam que os bebês que recebem carinho da mãe desde a barriga nascem com um sentimento maior de segurança, de amor e propensos a relacionar-se melhor com o mundo, aprendendo a lidar com as pressões da vida. Não é só o corpo que se forma durante a gravidez. A personalidade, a inteligência e os traumas também estão presentes na gestação. Então, queridos, imagine como seria passar 9 meses trancado em uma sala escura e morna, dormindo 16 horas por dia. Um lugar apertadinho, desconfortável, envolvido por uma marcação de tambor constante, que não para nem durante o dia ou noite, e por um barulho esquisito de líquidos borbulhando. Você ouve sem poder entender conversas abafadas do lado de fora, nas quais predomina sempre uma voz feminina clara, que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Não há muito o que fazer lá dentro, além de brincar com um saco transparente que te embrulha e beber o líquido quase sempre doce à sua volta. Nós já passamos por isso e hoje sabemos que esse período nos marcou para sempre, moldando o nosso jeito de sermos, nossos medos e até o nosso humor. Queridos, a velocidade daquela batida de tambor, o carinho ou desprezo, expressões nas vozes difusas, o gosto do líquido e outros estímulos mais sutis são tudo o que um feto conhece até o parto. Se essas experiências for agradável, tudo vai evoluir para ser uma criança tranquila e sensível. Se não, a gravidez poderá provocar nela distúrbios psicológicos graves. A sala escura onde você e eu ficamos trancados é o útero da nossa mãe, e a batida do tambor é o coração dela. O borbulho que ouvimos vem do intestino materno. As vozes abafadas são as conversas lá fora, que chegam até nós a partir do 4º mês de gravidez, quando nossos ouvidos começaram a funcionar. A voz que predominava era da nossa mãe, porque alcançava nossos ouvidos por 2 caminhos diferentes. Vinha de fora, propagada pelo ar, e transmitida pelo corpo, direto das cordas vocais dela até nós. Queridos, um obstetra austríaco, Gerard Reinhold, na década de 80, comparava o efeito da química materna sobre o filho. Ele pediu a mulheres grávidas que se deitassem enquanto examinava o interior de seus úteros pelas imagens do ultrassom. Ele sabia que aquela posição acalmaria os fetos, mas não contou às mães. Em seguida, fez a maldade de dizer a elas que seus filhos, segundo o exame, haviam parado de se mexer. Elas ficaram apavoradas, achando que havia algo de errado, e quase imediatamente os fetos também ficaram inquietos no útero, afetados pela adrenalina liberada pela mãe. É claro, nenhum deles saberia identificar o que sentiam como o medo, porém, não houve dúvidas que eles passaram por uma situação de susto. Queridos, desconfortos passageiros como o criado por Reinhold não provocam danos irremediáveis, é claro. Mas quando a gestante vive deprimida por não querer a criança, culpando-a pela guinada do destino que a gravidez representa, o feto poderá desenvolver um histórico de rejeição.
Até a década passada, achava-se que só depois de 6 meses de gestação os bebês seriam sensíveis a esse tipo de estímulo. Afinal, é só no término da gravidez que as áreas do cérebro responsáveis pela memória começavam a funcionar. Mas, com a sofisticação da tecnologia de ultrassonografia, ocorrido nos últimos 5 anos, foi possível observar com precisão as reações intrauterinas. Hoje, queridos, o obstetra consegue enxergar com cores e imagens tridimensionais até o movimento ocular do futuro bebê. Com tantas informações novas, descobriu-se que ele reage aos estímulos hormonais a partir do 2º mês de gestação. Então, queridos, depois do 4º mês, o feto já reage a sons, ao toque e começa a criar o vínculo afetivo profundo com a mãe, que irão influenciar também na sua personalidade. A partir do 4º mês, já há vários sentidos desenvolvidos, inclusive a audição. No século passado, os médicos achavam que o útero era uma cápsula acusticamente isolada do mundo. A criança ficaria protegida de qualquer barulho que prejudicasse o seu crescimento. Nos anos 70, obstetras colocaram microfones no interior do corpo de gestantes e concluíram que o som chegava até lá dentro. Entretanto, os barulhos internos do corpo da mãe eram tão fortes que pareciam abafar qualquer outro ruído externo, a não ser que fosse muito alto. Hoje, meus amados, sabemos que o inquilino, você e eu, do útero, fica bem mais protegido dos ruídos internos do que se imaginava. Na verdade, os resultados anteriores tinham sido obtidos com microfones de má qualidade, pois o bebê fica mais exposto ao som que vem de fora. E nos últimos anos surgiram experiências com hidrofones, microfones que funcionam em meio a líquidos. A conclusão foi de que as conversas de fora podem sim ser ouvidas, mas atenuadas pela gordura e pelos tecidos da mãe. Esses mesmos resultados apontaram que vozes graves, como a masculina, chegam mais forte que sons agudos como a voz feminina. Por isso, a voz paterna é fundamental durante a gravidez. A voz da mãe chega com relativa clareza até os ouvidos do filho. O mesmo equivale para um recém-nascido que se acalma só de escutar sua mãe, provando que a relação foi construída durante o processo de gestação. Amados, outro sentido bem desenvolvido aos 4 meses é o tato. Alguns pesquisadores acham que ele até começa a apreciar música e a se acostumar com a linguagem. O bebê, aos 6 meses de gestação, tem boa parte dos sentidos de um adulto. O sistema auditivo está completo. Ele já percebe a diferença da claridade. Reconhece o tato no corpo inteiro, além do paladar e olfato. Dessa forma, alguns acontecimentos traumáticos nessa fase podem ficar em sua memória inconsciente. Estudos afirmam que no final da gestação, o feto é mais esperto do que o recém-nascido, que boiando no líquido amniótico, ele consegue se mover com mais facilidade do que depois de nascer, quando seus membros parecem pesados demais. Então, queridos, é como se o bebê cursasse uma pré-escola na barriga da mãe. Foi comprovado que o recém-nascido prefere e se acalma com músicas que ouviu durante a gestação. Há histórias impressionantes, como a do maestro canadense Boris Brott, que quando criança, ele estranhava a facilidade com que aprendia trechos de algumas obras. Comentou isso com a sua mãe, que era violonista, e ela lhe contou
que ela tocava aqueles trechos enquanto estava grávida. Também é possível que a habilidade linguística comece a ser adquirida na fase final da gestação. As mães que conversam com o feto estariam habituando ao ritmo e à musicalidade da língua. Há relatos de crianças que passaram a gravidez em um país estrangeiro, onde a mãe falava outro idioma e que apresentaram dificuldade para aprender a língua pátria. Amados, ainda não se sabe o quanto se pode aprender no útero, mas não há dúvida de que ao sairmos da nossa salinha escura, após os 9 meses, com certeza já teremos uma grande bagagem na nossa memória. Agora vamos ler dentro da Bíblia. Olha o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 39 até o versículo 44. Agora vamos ver dentro da Bíblia. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas capítulo 1, versículo 39 ao versículo 34. Então, amados, desde o ventre materno, dependendo de ti, tu me sustentasse, desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Esse texto está em Salmos 71, versículo de número 6. Também, querido, em Salmo 139, versículo 13 ao 16, está escrito: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Também Salmos 22, versículo 9 está escrito: Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Queridos, lendo todas essas informações, vêm algumas perguntas à nossa mente. Primeiro, como foi a nossa gestação? Segundo, o que nossas mães sentiram, falaram ou ouviram durante toda nossa gestação? Terceiro, qual foi a voz masculina que teve presente na nossa gestação? E quarto, quais os sustos, medos e temores que vivemos nesse período de nossas vidas? Faça uma reflexão sobre isso. Se necessário, procure ajuda ou alguém que possa orar contigo, uma pessoa que possa compartilhar. Se precisar, faça o mapeamento dessa época da sua vida, buscando conversar com pessoas que viveram com sua mãe. Se já não tem mais a mesma com você, anotando informações sobre essa época, o principal é perguntar para aquele que esteve com você o tempo todo, que é o Espírito Santo. Jó, capítulo 15, versículo 35 diz: Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara
enganos. Então, amados, eu vou ficando por aqui. Este devocional é para você fazer uma breve reflexão. Na próxima semana, ou no próximo devocional, nós vamos estar falando sobre genética, ok? Será muito importante você conhecer sobre esse tema importante, quando está te falando sobre DNA, cromossomos e genes. E depois nós vamos falar de temas como da gestação ao nascimento, ok? Então, até o nosso próximo devocional. Não esqueça de fazer seu comentário, ok? Ele é importante para nós. Comente aqui embaixo, tá? Nos comentários, faça o seu comentário, coloca o que você recebeu, o que você aprendeu com esse devocional. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, ele é importante para nós. Ao ouvir, dê o seu like. Também, querido, te peço, ative o sininho para que você receba notificações dos nossos próximos devocionais de assuntos importantes. Olha, vou te dizer uma coisa, os próximos devocionais vão ser top, vai ser poderoso, você vai crescer muito em conhecimento, ok? E também estamos nas redes sociais, não esqueça, querido, vá agora lá no Instagram, coloque @_Ministério Pleno. Também no Facebook, estamos lá no Facebook, é só você colocar @Ministério Pleno. E estamos também lá no TikTok, isso mesmo, você já visitou o nosso TikTok? É só ir lá e colocar assim, ó, Ministério Pleno e o número 10. Vou repetir, olha só, Ministério Pleno 10, tudo junto, ok? Então, amados, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Esta revista eletrônica de muitas informações preciosas para a sua vida. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi, mesmo assim se entregou por mim. Redentor